Vamos continuar então? A partir da 10 aqui mesmo. Estou usando o PDF de vocês agora. Qual sistema de arquivo disponível no Windows 7 foi concebido para ser empregado em discos óticos? Essa a gente já fez nas aulas, hein? E aí, o que vocês marcaram? O DF, né? Então, vamos lá. FAT16 é o sistema de organização de arquivos mais primitivo ali, né? Utilizado ali no Windows XP, nas versões anteriores ali, o Windows NT, outras versões ali bem mais antigas. O FAT32 já foi um aprimoramento do FAT16, do FAT também. HPFS, a gente viu que é um sistema de organização de arquivos também de um outro sistema operacional, não é do Windows. NTFS é o sistema de organização de arquivos atual do Windows, né? E ele está falando discos óticos, sobrou para a gente ali o UDF, que é o nosso gabarito. Beleza? Questão número 11. O que vocês marcaram na 11? Grupo de usuário, né? Então ele está perguntando aqui, ó. Para garantir a proteção individual de arquivos e diretórios, um sistema de arquivos deve implementar mecanismos de proteção, entre os quais se inclui proteção com base em... Aí tá, portas de acesso, grupos de usuário, nomes codificados, fontes pequenas e blocos randômicos. Vou analisar um por aqui. Portas de acesso. O que é portas de acesso? A gente tem dois tipos de portas. A gente tem as portas virtuais e as portas físicas, né? Relacionadas à computação, lembrando, tá? O que é uma porta física? É a porta, a entrada no computador, né? Então, uma porta USB, uma porta serial, uma porta VGA, HDMI. Isso é uma porta física. E uma porta virtual, uma porta digital, é aquela porta que você libera ela normalmente no seu firewall, né? Então, por exemplo, a gente vai ver mais para frente que os protocolos, né? Eles precisam de uma porta aberta para eles poderem transmitir e receber informações. Por exemplo, para você utilizar a internet, né? Você utiliza ali o protocolo HTTP. O protocolo HTTP utiliza a porta 80, né? Então, uma porta virtual, beleza? Aqui ele está falando que o sistema de gerenciamento de arquivos utiliza uma proteção e ele está falando que essa proteção é com base em portas de acesso? Nada a ver, né? Agora, sabendo o que é porta de acesso, não tem nada a ver. Nomes codificados. Nomes codificados traz algum tipo de proteção? Não, também, tá? Então, também não é. Fontes pequenas, nada a ver. Aqui poderia ser blocos randômicos, né? Poderia trazer essa dúvida para vocês. Mas o que é blocos randômicos? Blocos randômicos são blocos aleatórios. Então, uma proteção com base em blocos aleatórios também não é. Agora, grupos de usuário aqui é o nosso gabarito, né? Então, o mecanismo de proteção é baseado em grupos de usuário. Como assim grupo de usuário? Lembra que a gente estava explicando na aula anterior, na aula passada, a gente explicou a utilização do comando chmod e a gente tinha lá as permissões que era com base no proprietário, com grupo de usuário e o público. Lembram disso? Então, aquilo ali a gente viu no Linux, né? Mas isso também é aplicável ao Windows, é aplicável a qualquer outro sistema operacional. Ele também tem esses filtros aí, esses bloqueios. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no Windows. Deixa eu ver se o Windows ele mostra para a gente isso. Deixa eu ver, segurança. Aqui, ó, olha só. Eu abri a propriedade do arquivo e ele aparece aqui para mim, ó, nome de grupo ou de usuário. Então, quem é que pode acessar esse meu arquivo? O grupo chamado sistema, o grupo Alexandre, que no caso é o meu usuário, e o grupo administradores. Beleza? Então, isso aqui são as permissões. Olha aqui embaixo, ele tem aqui, ó, permissões para system. Aí ele dá aqui, ó, permitir controle total, modificar, ler, executar, leitura, gravar, permissões especiais. Se eu clicar aqui no desktop Alexandre, ó, a mesma coisa, as permissões. E eu posso alterar essas permissões, ó. Então, eu posso negar para algum dos usuários ou algum grupo de usuários o que ele não pode fazer ali. Beleza? No Linux a gente também tem isso, vocês viram ali. Eu posso fazer essas alterações tanto por linha de comando quanto pela interface gráfica.
Então, gabarito letra B. Questão 12. Questão 12, a gente viu isso aqui na aula passada da turma bancos, né? Lembram lá? Quais são os métodos de acesso que o sistema de arquivo utiliza? No caso do gabarito aqui é indexado e sequencial, mas quais eram? A gente tinha lá o método sequencial, a gente tinha o método, qual que era o outro? Era indexado, a gente tinha um que era a soma de dois, lembram disso? Direto e sequencial, né? Eram esses 4 aí, né? Deixa eu ver se está aqui nessa... Não está nessa apostila aqui. Não foi na aula passada, foi na outra aula ainda, né? Foi na primeira aula, né? Acho que eu tenho aqui. Pera aí, vou abrir aqui para a gente relembrar. Então, pessoal, a banca de vocês é uma banca difícil, tá? Quem estiver procurando questões aí, eu tentei encontrar o máximo de questões possível da Ciência Gran Rio para a gente fazer hoje. Mas tem muitas aulas ainda, a gente ainda vai bater bastante na Ciência Gran Rio. Façam os exercícios da banca, é importante, tá? Quem tem aí uma plataforma de questões, que é concursos, sei lá, casa de questões, tem um monte aí. Quem assina um desses aí, filtra lá pela banca, coloca as questões da Ciência Gran Rio e faz tudo que você encontrar da Ciência Gran Rio, pode fazer, não faz mal. Se você esgotar todas as questões da Ciência Gran Rio, começar a repetir muito, você pode usar a FCC, pode usar, que mais? A própria banca da polícia, FAPEMS, FAPEC, para língua portuguesa e informática, excelente, tá? São bancas difíceis, né? A prova de vocês, pessoal, não se enganem, não acha que vai vir uma prova com questões fáceis, não vai, tá? Pode vir uma ou outra ali, nível fácil, mas as questões da banca são questões difíceis. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Então, a gente tem os métodos de acesso. Método sequencial, o método de acesso direto, o método de acesso direto mais sequencial e o método indexado. O colega me perguntou, professor, o que é indexado? Indexado significa que ele possui um índice, tá? Então ele tem um índice, uma forma dele próprio se encontrar ali dentro, beleza? Aí ele coloca ali indexado ou acesso por chave, é a mesma coisa, é um sinônimo, tá? Então, ó, método mais sofisticado tem como base o acesso direto. O arquivo deve possuir uma área de índice onde existam ponteiros para os diversos registros. Ponteiro é um indicador. É que ponteiro para você não significa nada, né? Para o pessoal da área, quem é de TI, ponteiro ele é indicação de memória, onde que aquele arquivo está armazenado, tá? Então, quando a aplicação deseja acessar o registro, deverá ser especificada uma chave através do qual o sistema pesquisará na área de índice. Imagina só, imagina como se fosse um sumário, lá um índice mesmo de um livro, né? Então, o seu sistema operacional ele vai armazenar esse índice e aí através dele ele consegue encontrar qualquer arquivo que ele deseja, tá? Isso é o indexado ou acesso por chave. Vamos voltar lá? Então, o gabarito aqui, letra C, né? E olha só, pessoal, essa questão é uma questão de nível difícil, tá? Não é uma questão simples. Olha só para quem que foi. Banca Ciência Gran Rio, profissional de vendas. Não foi para analista de sistemas, não foi para técnico em informática, nada disso. Então, vocês verem como que a banca é exigente, né? A próxima questão aí. 2 minutinhos para vocês pensarem aí, a gente já faz. Vou pegar um pouco d'água ali. Vamos lá. O sistema Windows permite que o usuário trabalhe usando mais de um monitor. Dependendo da necessidade, é possível estender ou duplicar a área de trabalho. Se o usuário escolher a opção 1, estender, o que ocorrerá com a área de trabalho? Isso aí, né? Ficará estendida pelos 2 monitores como uma continuação, permitindo arrastar ícones, janelas e outros objetos de um monitor para o outro, né? Qual é o atalho para você alternar entre os tipos de visualização aqui?
Quem sabe? O atalho é a tecla do Windows mais P. Beleza? Então o Windows P, ele vai me mostrar, meu computador vai mostrar essa abinha aqui, ó. E aí eu tenho a opção tela, somente tela do computador, duplicar, estender ou apenas a segunda tela. Se eu marcar a opção estender, olha só, vocês conseguem ver ali o desenho ali que aparece? Então tem um símbolo, né? Tem como se fosse sei lá, uma imagem, qualquer coisa ali, e a continuação dessa imagem segue no outro monitor. No duplicar, tá vendo que o símbolo ali apenas se repete? Então essa aqui é a diferença. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a tela estendida. Ó, eu estendi a minha tela. Eu tô com a mesma visualização que estava ali, tá aqui para mim. Para vocês está uma tela nova em branco. Se eu vir aqui, ó, e arrastar, olha só, tá vendo? Eu tô alternando entre um monitor e outro. Eu tô arrastando do meu para esse outro de vocês. Beleza? Essa aqui é a visualização estendida. Certo? Vamos para a próxima. Vamos lá, 30 segundos para vocês fazerem essa. Quem errar isso aqui... Melhor ir embora. É. Não, embora não, tem que morar aqui no fita. Qual que é aí que vocês marcaram? Letra E, né? Então, pessoal, ó, para quem não é familiarizado, né? A gente faz guerra aí, pessoal, mas não me leve a mal, tá? A gente vai explicar. No ícone aqui, toda janela do Windows, o que é uma janela do Windows? Né? O Windows, a palavra Windows significa janela, né? Então, cada programa, quando ele é aberto em uma janela, que é essa tela que vocês visualizam aí. A janela, ela possui algumas características. Entre elas, logo aqui acima, é chamada de... Deixa eu tirar do meu WhatsApp aqui, que ninguém merece, né? Ela é chamada de barra de títulos, tá? Que é onde fica ali, ó, o nome da aplicação que está aberta, né? O nome do arquivo, seguido do nome da aplicação. No canto superior direito da nossa janela, vai vir aqueles ícones ali, que é o ícone de minimizar, maximizar e fechar. Maximizar é quando a tela está restaurada, tá? Então tem essas nomenclaturas. O que é uma tela restaurada? É quando ela está pequena, ela está menor do que o tamanho total da sua tela. Vai aparecer o ícone maximizar. Se a janela está maximizada, o ícone que vai aparecer é o ícone restaurar, beleza? Esse tipo de questão é o tipo de questão que, se você errar, você vai perder ali umas 20 posições, tá? Ou mais. Porque muita gente vai acertar. Vamos lá, próxima questão. Essa questão aqui eu acho que é para técnico de informática, se eu não me engano. Não, técnico científico. Olha só. Técnico científico, medicina do trabalho, né? Pô, médico do trabalho tem que... Nada a ver, né? A forma mais correta e prudente para se desligar uma máquina que usa o sistema operacional Windows é... Forma prudente. É prudente você retirar a máquina da tomada? É prudente você só pressionar a tecla do botão liga e desliga? Se você pressionar o botão de reset, vai desligar a máquina? Abrir o painel de controle e desativar os serviços vai ser um método eficiente para você, entendeu? Então, e o que é shutdown? Shutdown é desligar, efetuando o shutdown, tá? Um adendo aqui, tá, pessoal? Ele colocou aqui, ó, pressionando o botão liga e desliga. No Windows, se você pressiona só uma vez, aperta uma vez a tecla de desliga, ele vai dar o shutdown do mesmo jeito, tá? Então, assim, isso aqui é uma questão até passível de anulação se não tivesse uma alternativa mais correta. O que é uma alternativa mais correta? Isso aí é principalmente para quem
é novato aí no mundo dos concursos. Pessoal, não briguem com a banca de vocês. Na hora da prova lá, se você encontrar duas alternativas que podem ser a resposta correta, marque a mais correta, aquela que você tem certeza. Por exemplo, aqui, efetuando o shutdown. Você sabe que essa é a resposta, você não precisa discutir com a banca. Vai falar, mas se eu pressionar o botão de liga também vai desligar. Não, pô, mas você já não sabe que é o shutdown, que é a resposta? Marca aquela, beleza? Se por um acaso você errar na hora lá, se confundiu, tá nervoso, aí a gente tenta entrar com recurso e tudo mais. Só que, tendo uma resposta que é certeza, é muito difícil a banca reconhecer que ela errou, tá? Por isso que vocês têm que estar bastante atentos em relação a isso. Quem já está numa batida mais longa em concurso já sabe como é que as coisas funcionam. Questão 16. Vamos lá, 2 minutos para vocês pensarem aí na 16. Vamos lá. Um usuário do sistema Windows criou um atalho de uma pasta com documentos em sua área de trabalho. Acidentalmente, após selecionar esse atalho, ele pressionou as teclas Shift Del e depois respondeu sim à pergunta que surgiu na tela, pedindo a confirmação da operação. O resultado dessa operação foi a exclusão. Então vamos lá, ele criou um atalho de uma pasta com documento na sua área de trabalho. E ele acidentalmente pressionou, acidentalmente ele pressionou Shift e Delete, né? Caraca, e confirmou, né? Beleza. O que Shift Del faz? Antes de mais nada. Apaga permanentemente, né? Já viu isso? Só o Delete manda para a lixeira, se for Shift e Delete ele apaga permanentemente. O que ele quer confundir vocês aqui é se vai apagar só o atalho ou se vai apagar o conteúdo da pasta. Faz sentido você apagar um atalho e apagar o conteúdo da pasta? Faz sentido nenhum. Então, você apagou o atalho, vai apagar só o atalho, tá? Não vai na guerra. Então, vamos lá. O resultado da operação foi a exclusão da pasta original e do atalho? Não foi da pasta original. Da pasta original do atalho, do atalho, beleza, o atalho foi excluído. E todos os arquivos no seu interior. Tem arquivos interior no atalho? Não tem arquivo dentro de um atalho. Um atalho é um atalho. Ele é um link. Do atalho, sem sua colocação na lixeira, permanecendo o material original, bem como a pasta original intacto e sem alteração. Esse aqui é o nosso gabarito. Beleza? Vamos ver o outro. Dos arquivos do interior da pasta, nada a ver também, tá? Questão 17. Vamos lá, 2 minutos para vocês pensarem aí na 17. Vamos lá. Uma das principais funções do sistema operacional é controlar e coordenar o uso do hardware entre várias aplicações e usuários, alocando gerenciando recursos. Pode ser, né? Vamos deixar ela quieta aí. Controlar o armazenamento das informações das aplicações dos usuários na CPU com segurança? Acho que não. Garantir a execução das instruções de computador na sequência correta, interpretando a linguagem de máquina. Armazenar e organizar dados mais requisitados pelo processador, agilizando o acesso aos dados armazenados na memória RAM. Realizar as operações lógicas e aritméticas do computador, garantindo a precisão dos resultados. Quem que realiza operações lógicas e aritméticas? A ULA ou o CPU, né? ULA, né? CPU mais especificamente, né? Armazenar e organizar dados mais requisitados pelo processador, agilizando o acesso de armazenamento à memória RAM. Quem faz isso aqui é a memória cache, tá? A cache faz isso. Garantir a execução das instruções do computador na sequência correta, interpretando a linguagem de máquina. Não. Isso aqui é quem faz isso aqui é o próprio processador, né? Controlar o armazenamento das informações das aplicações do usuário na CPU com segurança. Controlar o armazenamento das informações das aplicações do usuário. Tá meio estranha. O gabarito aqui para mim é a letra A, tá? Controlar e coordenar o uso do hardware entre várias aplicações e usuários, alocando e gerenciando recursos.
tá? Vamos dar uma olhada aqui qual é o gabarito, só para confirmar. Questão 17, letra A. Isso mesmo, tá? Então, o gabarito aí, letra A. Lembrando, tá, pessoal, que o sistema operacional, ele é aquele sistema intermediário. Ele vai fazer a mediação entre o usuário e a máquina. Então, junto com isso, ele vai trazer diversas aplicações, lembra? Programa ou conjunto de programas, lembram disso? Então, junto com isso, ele vai trazer diversos programas para gerenciamento do uso do computador. Então, vai ter um programa específico para mexer com disco, um outro programa específico para trabalhar ali direto com o processador, um outro que vai mexer com rede, tá? Então, letra A ali, nosso gabarito. Questão 18. Questão 18. Sistema operacional cujas características são utilizar código aberto em interface por linha de comando. É o Linux, né? Um computador é um equipamento capaz de processar com rapidez e segurança grande quantidade de informações. Assim, além dos componentes de hardware, os computadores necessitam de um conjunto de softwares denominado sistema operacional, né? O que a gente acabou de falar. Pessoal, vocês estão com dúvida? Estou vindo aqui, não estou nem perguntando, né? Se tiver dúvida, pergunta, tá? Essa aula é para isso. Questão número 20. Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Vai lá, 2 minutos. Não, aí não, pô. Aí nada a ver, aí nada a ver. Vamos analisar aqui uma por uma. Vamos lá. Fornecer upgrade de versões posteriores gratuitamente. Quando é que você comprou o Windows XP e ganhou o 10 de graça? Jamais, né? Então não é. Funcionar nativamente em qualquer plataforma de hardware. O que significa nativamente? Significa que você vai instalar o seu sistema e automaticamente ele já vai sair funcionando tudo. É assim que funciona? Não. Quem já alguma vez na vida aí já formatou um computador, sabe que quando você formata o computador, você tem que instalar um carinha chamado drivers. Não falei disso na aula, vamos falar agora sobre ele. Escrever ali em cima. Então você precisa instalar os drivers. O que é um driver? O driver, ele é um software, primeiro. Um software do tipo de sistema. E ele serve para quê? Ele faz a mediação entre o hardware e o sistema operacional. Beleza? Então, o driver, antes de mais nada, pode cair na prova de vocês perguntando se o driver ele é um hardware ou se ele é um software. Você já sabe que ele é um software. Um detalhe aqui, não confundir com drive. O que é drive? Drive é hardware. Drive de CD, drive de disquete, drive de sei lá o que, tá? Drive é hardware. Driver é um software. Então ele faz a mediação entre o hardware e o sistema operacional. Todo hardware precisa de um driver para funcionar, tá? Então você vai instalar, por exemplo, aqui eu estou usando a mesa digitalizadora aqui do Eduardo. Quando eu instalei essa mesinha aqui, eu precisei instalar um driver dela para ela funcionar no meu computador, tá? Então ele faz essa interação para o sistema operacional reconhecer as funções dela, reconhecer como é que ela funciona, entendeu? Qualquer hardware precisa de um driver. Então não é nativamente, beleza? Nativamente significa que já vem com ele, já é por padrão, já sairia funcionando. Possui versões com a tecnologia de 64 bits. Esse aqui é o gabarito, tá? O que é a tecnologia de 64 bits? Atualmente a gente tem sistemas operacionais. Vou colocar aqui.
Sistemas operacionais com tecnologia 32 bits e 64 bits. Isso aqui vai impactar o seu sistema operacional diversas situações ali. Principal delas, o uso da memória, o uso dos programas, a forma como que o seu processador vai funcionar, tá? Eu posso instalar um sistema operacional 64 bits numa máquina que só suporta 32? Não posso, tá? Por que eu não posso? Porque não vai funcionar adequadamente. Então, e eu posso instalar um sistema 32 numa máquina que suporta 64? Aí sim eu posso, tá? Ser um sistema de código aberto. O Windows é código aberto? Não, então não pode ser nossa resposta, né? O Windows ele é um software proprietário, você paga pela licença. Ser o único sistema operacional a utilizar interface gráfica. O Windows tem interface gráfica? Tem, mas ele é único? Não, tá? Lembra que eu falei para vocês? Cuidado com essas palavrinhas, tá? Único, tudo, nada, somente. Tem que tomar cuidado com essas palavras. Aqui, ó, você identificou, apareceu essa palavra para vocês. Ah, ele é o único a fazer tal coisa. O que vocês vão fazer? Vocês vão parar, não vai marcar como errado logo de cara. Você vai parar, vai marcar um asterisco ali, fazer um quadrado, alguma coisa que aquilo ali te chamou a atenção. Analisa as outras, vê se não tem nenhuma outra correta e volta nela. Volta nela. Na hora que você voltar, você vai pensar assim, único, existe outro sistema que tem interface gráfica? Aí você vai falar assim, o professor mostrou ali o Ubuntu, ele estava usando uma interface gráfica, então já descartou, ele não é o único. Beleza? É dessa maneira que você faz questões. Aqui está os gabaritos. Então, 20, letra C. Deixa eu abrir a outra aqui. Vamos lá? Questão 21 aí é a parte, primeiro exercício da parte 2, tá? Vamos lá, então. 2 minutinhos aí para vocês fazerem essa. Essa aqui a gente já fez, né? Já fez. Tá, vai, 22. E aí, vocês marcariam aí? Letra C, né? Dados, né? O resto não tem nem o que pensar aqui, né? Considere o ambiente operacional Windows XP para responder questões 21, 22 e 23. Windows XP já foi descontinuado, tá? Mas essa questão aqui, ela ainda vale. Ó, dentre os comandos que não são configurados durante a instalação padrão do sistema operacional, incluem-se. Aí tem as opções aqui. O que vocês marcariam? Tá, vamos lá. Se cair uma questão dessa aqui na prova de vocês, o que vocês têm que lembrar? Ele está mostrando aqui os ícones pra gente. Então eu tenho que encontrar algum desses ícones que remete para mim um programa que não é instalado junto com o Windows. Beleza? Então eu vou olhar aqui. Adicionar hardware, central de segurança e tarefas agendadas. Isso aqui já vem? Já vem. Firewall do Windows, mouse, opções de internet. Tudo isso aqui, ó, esses outros aqui, são ícones que ele já deu para mim aqui, ó. Tá aqui. Todos estão, né? Na verdade. Mas beleza. Mas são ícones que são do painel de controle, tá? Ícones ali que já vêm por padrão instalados. Agora, esse BDE Administrator, CMI Audio Config e Flash Player são softwares que eu instalo após a instalação do sistema operacional. Beleza? Então esse aqui é o nosso gabarito. Essa aí facilitou, né? Deu uma linha inteira e não só. Não, tinha que estar a linha inteira, né? Às vezes ele poderia colocar só um, só pra poder dar uma... Vamos ver. Não. Só que aí ele facilitou por ter colocado os três. Isso, botou os três na mesma. Ele poderia colocar só um, né? Poderia colocar só o flash, por exemplo. Não é, né? Só que ele teria que mudar o comando da questão. Vocês têm que lembrar que o comando da questão é importante, tá? Vamos lá. Questão número 24 aí. Já marcaram aí? Qual que vocês marcaram? Letra A, né? Então, olha só. Vamos lá. No Linux, no sistema Linux,
Um processo pode ser interrompido por meio do comando kill, certo? A gente já sabe isso, né? Comando kill serve para interromper um processo. Para isso é necessário saber o PID desse processo. PID é o Process Identificador, né? Identificador do processo. Qual comando deve ser utilizado para obter o PID? Vamos analisar aqui. Comando ls serve para quê? Listar o diretório. Comando du serve para quê? Informação verdadeira. Isso, ele vai mostrar, na verdade, o espaço em disco utilizado. É disk usage, nome do comando. Comando set, eu não me lembro. O que faz o comando set? Deixa eu ver aqui. Uma coisa variável. Tá, mas e o comando pwd? Mostra o caminho do diretório atual. Isso, caminho do diretório atual. E o comando ps é o comando que mostra pra gente os processos, né? Vamos abrir o nosso Ubuntu aqui. Abrir o terminal. Comando ps. Então, ó, ps eu listei aqui. Ele mostrou para mim aqui que eu tenho aberto apenas o meu bash aqui, né? Que seria o meu terminal. Mais nada. O comando set aqui, pelo que eu estou vendo, ele é um comando interno, tá? Pessoal, a palavrinha set em computação, ela serve para você alterar alguma coisa, tá? Set geralmente vai servir para alterar alguma coisa. Então, ó, comando set é usado para definir e determinar os valores do ambiente do sistema. Só para vocês terem anotado aí. Beleza? Então, comando ps lista os processos em execução. Comando ls lista os arquivos e diretórios da minha visualização do meu diretório atual. Comando du disk usage, né? Então ele mostra o espaço em disco utilizado. Comando set ele altera e determina valores do ambiente do sistema. E o comando pwd ele mostra o caminho do diretório atual. Só uma aplicação aqui do comando du, né? Du 0, não tem nada, né? Que esse arquivo não tem... Aqui no meu caso aqui não tem nada. Deixa eu ver aqui. Deu. Aqui, ó. Então ele mostra pra mim. Se eu der um ls menos du, acho que ele lista também. Não tem... Tá vazio. Set. Usado para definir e determinar os valores do ambiente do sistema. Não tem nada. O comando ls-la, ele vai mostrar pra gente aqui, ó, as permissões, tá? Então eu tenho aqui, ó, os detalhes dos meus arquivos. Lembra que eu mostrei pra vocês as permissões, ó? Então, a primeira permissão aqui, ela é a permissão do usuário, do proprietário. Então ele tem a permissão para leitura, gravação e execução. A segunda permissão é a permissão do grupo, né, que tem a permissão aqui de executar. E a terceira é a permissão do público, né, que tem a permissão só de executar. Vamos lá. Questão número 25. Pronto?
O que vocês marcaram? C. Letra C, né? Vamos lá. Os sistemas operacionais mais atuais, como o Linux e o Microsoft Windows, possuem um sistema simples e flexível para tratar arquivos. Essa flexibilidade é importante pelos seguintes motivos. Primeiro, elimina o desperdício do espaço em disco. A flexibilidade para tratar arquivos vai eliminar o desperdício? Nada a ver, né? 2. Limitam a capacidade de armazenamento dos arquivos e dados. Mas não é se é flexibilidade, como que vai limitar a capacidade? Também não é, né? E o 3. Possibilita uma organização personalizada da estrutura de arquivos. Esse aqui é o nosso gabarito, né? Então, são corretos apenas os motivos. Que a gente já tem aqui, que é o gabarito é a letra C, 3, né? Se eu tivesse em dúvida, eu soubesse que a terceira está correta, mas eu não soubesse as outras, eu também chegaria na resposta, né? Olha só. Eu tenho uma 2 e 3 aqui, que poderia trazer uma certa dúvida, né? Mas eu já eliminaria a primeira, a segunda, a quarta aqui e ficaria entre duas. Lembra que eu falei isso para vocês? Normalmente numa prova, numa questão de concurso, você vai ficar entre duas, tá? Você vai conseguir eliminar algumas alternativas ali, vai ficar entre duas. Se você ficar entre duas, você já aumentou a sua chance de acerto. Qual é a chance de acerto numa questão com 5 alternativas? 20%. 20%. Você eliminou 3, ficou entre 2, você aumentou para 50%. Então, estatisticamente, você já aumentou sua chance de acerto, tá? Questão 26. Só 3. Também essa aqui é fácil, né? O que vocês marcaram aí? Letra B, né? Essa questão aqui, se não me engano, ela foi anulada, tá? Eu não sei qual foi a razão da anulação dela, mas provavelmente porque fugiu do escopo, alguma coisa assim. Então ele pergunta assim, o sistema operacional é a primeira coisa que o computador carrega. Sem um sistema desse tipo, o computador se torna inútil. Estão entre os mais conhecidos sistemas operacionais... Aí tá. Talvez seja essa afirmação, né? Entre os mais conhecidos sistemas operacionais. Aí vai falar que o Unix não é tão conhecido. Talvez foi por isso que anularam a questão. Microsoft Office é um sistema operacional? BR Office? Né? Então aí aqui você já matava ali e sabia a resposta. Questão 27. Para poder utilizar programas que tenham função definida como planilhas eletrônicas, editor de texto, entre outros, é necessário que o computador execute inicialmente um programa denominado... Beleza. Aí aqui ele tem os comandos do Linux, ó. Vou deixar aí 2 minutos aí para vocês pensarem nessa questão aí. Pronto? O que vocês marcaram? Letra A, né? E fica um FIG. Vamos executar eles aqui? Então, o comando if config. Olha só, o que ele dá para mim como retorno? Ele mostra para mim as placas de rede que eu tenho. Então, no caso aqui eu tenho a placa ETH0, que é a minha porta Ethernet. Esse LO aqui é uma porta interna, tá? Eu não sei especificamente o que significa, mas é algo relacionado a endereço local, tá? Porta local. Já o ETH0 é a minha porta física. Se eu tivesse habilitado aqui para minha máquina virtual a interface Wi-Fi, ele estaria aqui para mim, tá? Então ele serve para listar e configurar as interfaces de rede. O comando netstat -R, que ele não mostra, né? Opa. Netstat. Netstat -R, ele mostra para mim a tabela de roteamento, tá? Onde está o erro lá da questão? Ele coloca que ele permite configurar a tabela de roteamento. Permite configurar a tabela de roteamento do sistema operacional. Está errado, tá? Ele exibe a tabela de roteamento. Bind verifica a configuração de DNS. Não, a configuração de DNS é feita através de um arquivo, tá?
WC-L retorna o número de vezes que o determinado usuário se conectou ao computador. Nem sei se existe comando. WC-L. Lembrando, pessoal, que essa questão aí é para analista de sistemas, tá? Então ela está no nível acima do que vai cair na prova de vocês. Então, ó, o comando WC, ele serve para contar caracteres de um determinado arquivo. Então, se eu botar aqui, ó, WC file 2. Aí ele listou para mim, ó. Então 000 file 2, né? Então quer dizer que o arquivo file 2 não tem nenhum caractere. Aqui, ó, a saída que ele dá pra gente foi 000. O que significa isso aqui? A primeira é a quantidade de linhas do arquivo, a segunda a quantidade de palavras e a terceira é a quantidade de bytes que o arquivo está utilizando. Como ele é um arquivo sem nada, ele não ocupou nada. Beleza? Vamos voltar lá. DHCPD permite obter informações sobre o endereço IP a partir de um servidor DHCP. Vamos ver. DHCPD. Ele mostra os servidores DHCP encontrados, né? Mas ele está falando para eu instalar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Estou usando meu manualzinho aqui. DHCPD. Apareceu 1 milhão de coisas aqui, não é o que eu quero. Tá. Não faz aquilo que ele está falando, tá? Qual é o comando que faz para você obter um endereço de IP, um endereço de IP, no caso, né? É o comando ifconfig. Então o comando ifconfig, ele vai listar para mim aqui o endereço de IP. Onde que eu vejo isso? Aqui, ó. Então ETH0 é que eu não tô conectado, né? Mas aqui ele mostra para mim, ó. Aqui, ó, endereço 10.02.15, o endereço de broadcast 10.02.255 e a minha máscara de subrede 255.255.255, beleza? No Windows, qual é o comando que eu vou utilizar? No Windows é ipconfig. Então, por isso ele pode colocar alguma questão sobre esse comando na prova de vocês, para confundir, tá? Porque tem um comando bem parecido no Windows. No Windows, ipconfig, no Linux, ifconfig, ifconfig. Então aqui, ó, ele mostra para mim. Da mesma maneira, ó, ele mostrou adaptador Ethernet, mídia desconectada, né? Adaptador de rede sem fio, ligação área local 1. Aí tem aqui todas as minhas placas de rede ativa, inclusive as virtuais. E aqui, ó, a que eu estou usando agora, adaptador de rede sem fio. Aí ele me dá o IP, ó, o IP que eu estou usando agora, o 92.168.0.30. Tá? A gente vai ter uma aula de redes aí ainda para vocês se familiarizarem com esses termos, tá? Questão 29. Vamos lá, 3 minutos aí para vocês pensarem na questão 29. Essa questão é fácil, mas dá 3 minutinhos aí.
Pronto? Vamos analisar aqui. Ele dá pra gente aqui os diretórios e os conteúdos. Aí ele pergunta pra gente, ele quer que associe, né? Quer que associe o diretório com o que cada um deles aqui faz e ver o que está correto. Diretório /dev serve para quê? Arquivos do dispositivo do sistema. Lembrar, dev devices, né? Dispositivos. Então, só eu sabendo essa eu já matava a questão, ó. A única que tem um Q é só a letra C, tá? Isso aqui eu já resolvi a questão, mas vamos olhar as outras. 2, etc. O que o diretório etc faz? Isso, é o que, ó, é o P aqui, né? Arquivo de configuração de sistema. E o home? Arquivos dos usuários, né? Lembra que eu falei isso para vocês? /home, onde estão os arquivos do usuário. Pasta documentos, aquilo tudo lá. E o SBIN? Isso, binários essenciais do sistema. Se fosse só bin, o que seria? Utilitário executivo. São os binários também, tá? O bin é binários de modo geral. O SBIN é os binários apenas do sistema. Tá? Beleza? O S seria o comando? Sistemas de arquivos e processos. Não sei, talvez seja o var, né? Aqui não tem nenhuma relação pra gente. No Linux, o comando que altera o usuário, dono de determinado arquivo ou diretório é... Isso que eu não falei para vocês. O nome desse comando é o chaon, tá? Isso aqui, ó. Letra A. Então, o chmod, ele vai alterar as permissões de um determinado arquivo, não é? O chaon, ele vai alterar o dono daquele arquivo. Então, se um arquivo pertence ao usuário, sei lá, o usuário Alexandre, eu quero que ele pertença a um outro usuário, eu vou utilizar esse comando ali, chaon. Questão 31. No sistema operacional Linux, qual comando mostra os arquivos de um determinado diretório? Qual que é o comando? Questão 31, qual o comando? Ah, tá, beleza. Achei que estava todo mundo dormindo. Questão 32. No Linux, que comando altera o usuário dono de um arquivo? Acabamos de ver. Isso aqui. Lembrar, né? Own vem de dono, né? Owner, né? Beleza? 33. No Linux, que comando lista os processos ativos? Já viu isso aqui? Isso, o comando PS. O comando PS lista os processos ativos. Não conheço, cara. Vamos ver aqui. Busca o nome de entrada do arquivo. Deixa eu ver aqui. Nunca usei esse comando não, cara. Vou pesquisar aqui pra você, pera aí. Comando kill. O que comando kill faz? Encerra um determinado processo, né? Para eu utilizar o comando kill, eu preciso fornecer um parâmetro. O que é esse parâmetro? É o PID, lembra? Então eu preciso primeiro identificar qual é o PID do processo, depois eu utilizo o comando kill e mato aquele processo. Como é que eu descubro o PID do processo? Através do comando PS. Se eu utilizar o comando kill adicionando um X na frente, o que acontece? Comando xkill. Ó, xkill, o que ele mostra para mim?
ele vai aparecer, o cursor vai virar um xizinho, ó, tá vendo? E aí eu só clico onde eu quero encerrar. Eu quero encerrar o meu Nautilus aqui, ó. Vou clicar em cima dele e eu pronto, matei o Nautilus, tá? O que é Nautilus? No Windows a gente tem explorador de arquivos, não é? No Linux a gente tem o Nautilus. O Nautilus é a mesma coisa que o explorador de arquivos no Linux, beleza? Deixa eu ver o comando grep aqui, o que faz. O que o comando cd faz? Muda a pasta para a próxima. Change directory. Isso, não necessariamente para a próxima, mas para a pasta que eu determinar, né? Eu forneço aqui um caminho, né, para ele. Então o comando grep ele busca dentro de um arquivo, tá? Ó, você pode pesquisar por palavras ou padrões e a linha ou linhas que serão exibidas. Apesar de aparecer um comando de pouca utilidade, utiliza com frequência para realizar pesquisa dentro dos diversos arquivos de configuração do sistema. Então você consegue, através do comando grep, encontrar um padrão que você quer pesquisar dentro de um determinado arquivo. Beleza? Questão 34. Disponibilizar ferramentas para edição de arquivos texto, como por exemplo, arquivos de configuração, é uma característica importante em todo sistema operacional. Com base nessa característica, assinale a opção que apresenta um dos editores de texto presente no Linux. Letra A, né, que é o VI. Eu mostrei para vocês a utilização dela. Então aqui, ó, isso aqui é o editor de texto. Então se eu quiser escrever alguma coisa aqui, eu posso salvar o meu arquivo depois, tá? Então tem alguns parâmetros aqui. O usuário Linux executou a seguinte sequência de comandos. Ó a banca. Só que esse aqui já é uma questão para técnico e informática, né? Mas vamos olhar aqui que tem coisa interessante. Vamos lá, 3 minutos aí para vocês analisarem e darem a resposta. Isso aí eu quero nessa gatinha porque eu esqueci que ele deleta o arquivo de origem quando ele executar. É o gzip, né? Ao contrário, deleta o zip e deixa... Não, ele apaga o arquivo e deixa só o zip. Só o zip. E ao contrário, eu verdade. Como? Se for o contrário. Como assim o contrário? Por exemplo, ele apaga o arquivo e deixa o zip. Na hora de você dezipar, Ah, tá. apaga o zip e deixa o arquivo. Isso. Então isso aí tudo pegou. Isso aí. Pronto? Vamos analisar aqui. O que ele fez ali na primeira linha? Então, o diretório do traço. CD tio. O que ele fez aqui? Ele entrou no diretório home, né? Ele foi para o diretório home. mkdir myfiles. O que ele fez? Criou o diretório myfiles. Depois ele fez o que? cd myfiles. Entrou nesse diretório, né? Entrei nele. rm-fr asterisco. O que significa isso aqui? Apaga tudo, né? Apagou tudo que tem lá dentro. Depois ele usou o comando cp, ó, cp.myfile.txt. Diretório ou um arquivo? Isso, ele copiou o arquivo myfile.txt do diretório anterior. Beleza? E aí?
E depois? Copiou de novo o arquivo. Ele copiou de novo, só que ele chamou de myfile2, né? Beleza? Ele copiou de novo, só que ele chamou de myfile2.txt. E por último, o que ele fez? Zipou quem? myfile.txt. E aí ele deu o ls, né? Beleza. Um detalhe importante aqui, o gzip, ele compacta, né? Compactou o arquivo ali myfile.txt. Quando ele só dá o gzip myfile.txt, automaticamente ele substitui o arquivo original, beleza? Então o arquivo original some, ele é apagado. Vamos ver aqui o que ele pergunta. Sucedidos. Quê? Considerando um usuário Linux executou a seguinte sequência de comandos na linha de comandos. Considerando que todos os comandos foram bem sucedidos e que o usuário tem permissões necessárias para executar todos os comandos apresentados acima, bem como o espaço em disco necessário, que listagem de arquivos a última linha de comando irá exibir. Então ele nem se preocupou em deixar vocês na dúvida aqui do que o último comando faz. O último comando lista, né? Ele já mostrou pra gente. Então qual listagem irá exibir? O que vocês marcaram? Letra D, né? Então myfiles.txt gz, né? Que é o arquivo zipado, né? E o myfile2.txt, que é o outro que ele tinha copiado, né? O primeiro, né? O segundo, né? É esse aí o gabarito. E se eu tivesse utilizado o comando e o nome do arquivo? O que ia acontecer? Qual arquivo? No myfile mesmo, qualquer um. Ficar myfile.txt e myfile2.txt. Aí ele ia listar myfile.txt.gz, myfile2.txt e myfile.txt. O "-c", ele mantém o arquivo original, tá? Então, "-c" mantém o arquivo original. Anotem isso aí, tá, pessoal? "-c" mantém... Vou botar no bloco de notas aqui. Vamos lá. Beleza? Já copiaram lá o primeiro? Vou subir aqui. Aí?
frente de vocês aí. Pronto, pessoal? Podemos? Se vocês quiserem, eu mando para vocês isso aqui depois. Vamos lá. Vamos analisar um por um aqui. Eu falei para vocês que o gzip-c, ele mantém o arquivo original, lembram disso? Então, se eu não quero perder o arquivo original, vou usar o gzip-c. Ele vai compactar o arquivo e vai manter o arquivo original. Beleza. gzip-d, ele descompacta. Então, se eu fornecer para ele aqui por exemplo, gzip-d arquivo.gz, o que ele vai fazer? Ele vai descompactar o arquivo gz, beleza? gzip-l, lista informações sobre o arquivo compactado ou descompactado, né, que você acabou de fazer. gzip-r, compacta ou descompacta recursivamente. Imagina só, você tem um arquivo compactado e dentro dele tem outro arquivo compactado, dentro tem outro arquivo compactado e assim sucessivamente. Quando você usar o "-r", ele vai entrar em todos esses arquivos e descompactar todo mundo, tá? Ou compactar, dependendo de qual for a aplicação. "-t" verifica a integridade. O que é integridade? Integridade significa que ele se manteve como original, mesmo após a operação realizada. No caso, a operação não foi compactação, então você vai lá, compactou ele, e você quer confirmar, pô, e aí, meu arquivo tá ok? Aí você vai usar o "-t", beleza? Aí eu tenho uma outra aplicação aqui. Ah, professor, mas e se eu quiser colocar mais de um arquivo dentro do mesmo zip, eu consigo? Consegue utilizando isso aqui, ó. Então, primeiro, eu compactei o arquivo, né? Compactei o arquivo e chamei ele de teste.gz. Depois, eu utilizei de novo o mesmo arquivo e adicionei, ó, compactei mais um arquivo e joguei dentro do mesmo arquivo que eu já tinha compactado antes. Tá? Isso aqui se chama, a palavrinha que vai aparecer para vocês, concatenar. Concatenar. Um outro comando para descompactar é o gunzip, né, que faz a mesma coisa que o gzip-d. Aqui eu coloquei uns outros exemplos que podem aparecer, que também tem a mesma função, tá? Então, ar, tar, zip, compress, são as mesmas funções do gzip. Então, nosso gabarito aqui é letra D, né? Questão 36. 30 segundos aí para vocês responderem. PWD, descobrir qual é o diretório atual. Beleza, já sabem. Esse aqui já estão careca de saber, né? Questão 37. Relacione os comandos utilizados no sistema Linux à sua respectiva descrição. Vamos lá. 3 minutos aí para vocês pensarem nessa. Ele deu os comandos para a gente. RCP, OD, SU e TOP. Desses comandos aqui, quais vocês conhecem? SU também, né? Então vamos partindo só desses dois aí, vamos ver o que a gente consegue. O comando TOP faz o quê? Informações do processador, né? Informações do sistema, na verdade, não é? É o que aqui, né? Informações para recursos do sistema, como carga do processador, uso de memória. Beleza, isso aqui é o top. Então o que é top? Vamos ver. Só com 3 é O que é o 4, né? Então o Q4 é a letra D aqui. É o único que já matava a questão aqui, só sabendo ele. Vamos olhar se eu soubesse só o SU.
O que o SU faz? Permite mudar a ID para outro usuário. No caso, se eu usar SU e botar o nome do usuário, eu vou migrar para ele, né? Ele é o... Então, vamos lá. P3, né? P3, eu tenho a letra B e eu tenho a letra D. Não, tem outra aqui, a C também, né? BCD, né? Aí aqui você ainda teria mais outras aqui para ficar na dúvida, né? Mas sabendo o comando top, ele você já matava. E a última ali, que é o qual? É o R, né? O R permite examinar o conteúdo de um arquivo binário, que aí é o AD, né? Isso aí, o OD, que é o 2. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 38. O que o comando DU faz? Na verdade é o comando DF aqui, né? O que o comando DF faz? Acho que é a mesma coisa, né? Acho que ele dá uma resposta mais detalhada. Isso que é a diferença. Vê? Ele dá uma resposta mais detalhada, tá vendo? Aqui, ó, ele listou a quantidade de espaço que cada diretório tá me dando aqui, em mega. E o DF fez a mesma coisa, só que ele me deu aqui, ó, mais... me deu porcentagem, tá vendo? Me deu aqui mais opções aqui, coisas mais detalhadas. Mas não veio o caso, ele já me deu essa resposta, né? Ele quer saber ali o que significa 100% de uso no barra. Rede atingiu sua capacidade máxima de recepção? Não, aqui ó, comando DF, o comando DU está falando em relação ao sistema de arquivos. Então não é rede. Memória RAM? Não, não é memória RAM. Desempenho do processador? Também não, a gente está falando de espaço em disco. Número máximo de usuários conectados? Também não. Então sobrou a letra E aqui, sistema de arquivo raiz está cheio. Beleza? Questão 39. O que o comando netstat-r faz? Já falei para vocês dele hoje ainda, hein? Isso aí. Então, o comando netstat-r exibe a tabela de roteamento. Estou abrindo aqui, ó, lista Linux parte 2. Oi? Onde a gente tem aí 5 minutos ainda. Vamos ver se a gente consegue fazer. Fazer alguns exercícios aí. Qual das expressões abaixo é utilizada para se referenciar à interface gráfica do Linux? Ambiente X. O diretório /home, que faz parte da estrutura do Linux, definido no momento da instalação desse sistema. O que o home faz? Diretório de trabalho do usuário, né? Letra B. Assinar a alternativa que contém o comando Linux que abre o aplicativo que permite editar ou criar arquivos pelo usuário. VI. Isso aqui a gente já fez. Assinale a opção que apresenta o comando por meio do qual um usuário poderá criar um arquivo vazio com o nome arquivo.txt no sistema operacional Linux. Isso aí, touch arquivo.txt, né? Comando touch cria um arquivo vazio.
Assinale a opção que apresenta o comando no sistema operacional Linux. Eita, desligou meu celular. Que deve ser utilizado para determinar quanto espaço em disco está sendo ocupado por um diretório e seus subdiretórios. Comando DU, né? Lembrando que o DU, ele mostra isso dos diretórios e subdiretórios. O comando DF, ele mostra apenas do diretório atual, né? Todos os diretórios ali. E ele mostra detalhado, né? Essa diferença. Um determinado usuário administrativo disparou o seguinte comando em um X-terminal no diretório conhecido como raiz. O resultado desse comando após pressionar a tecla Enter do teclado foi: ele pressionou RM A asterisco. Então, lista? Não. Faz um backup? Não. Remove todos os arquivos? Não. Apaga os diretórios iniciados? Apaga diretórios? Não. Apaga arquivos com a letra A. Beleza? Pessoal, a gente tem 2 minutinhos, eu queria bater um papo com vocês rapidão. Eu sei que essa disciplina é um pouco difícil, é uma disciplina até um pouco chata, né? Principalmente quando a gente fala de Linux, né? Essas coisas assim muito específicas que vocês aí muitas vezes nem têm costume de utilizar no seu dia a dia. É complicado, mas faz parte do aprendizado, como o professor Eduardo falou aí mais cedo. Existem aquelas disciplinas que a gente gosta e as que a gente gosta menos. Mas, de qualquer maneira, você tem que estudar tudo, tá? Pessoal, o segredo do sucesso, isso já dizia o professor Gustavão, dava aula de Direito Penal pra gente. O segredo do sucesso da aprovação é você sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem segredo. É estudar, estudar, estudar até a hora que você passar. A gente fala isso, é até um pouco clichê, né? Você já deve ter ouvido muitas vezes os professores falarem isso, né? Mas, pessoal, a vida de concurseiro é estudar até passar, beleza? Mantenha o ritmo de estudo, mantenha o foco no seu cronograma de estudos e eu tenho certeza que uma hora a aprovação vai chegar. Beleza, pessoal? Eu me coloco à disposição de vocês. Eu só queria contar uma historinha rapidão, se vocês me derem 5 minutos, tá? Pessoal, hoje a gente está no ano 2021, correto? Ano de 2021. No ano 2016, eu estava saindo de um emprego, trabalhava como professor substituto na UFMS e o meu contrato ele foi interrompido precocemente. Então, eu ainda tinha 5 meses de contrato, por motivos que eu não conheço, né? A coordenadora falou, ó, vamos encerrar o seu contrato agora, não dá para renovar por mais 5, inventou lá uma desculpa, beleza. Fui mandado embora. E eu me vi numa situação que eu não estava acostumado, estava desempregado, né? Tinha lá um dinheiro que eu tinha guardado, mas estava desempregado e não sabia o que eu ia fazer. Tá? O que eu fiz? Eu peguei o dinheiro que eu tinha, que eu, na verdade, eu estava construindo a minha casa, eu peguei aquele dinheiro e, conversando com minha esposa, a gente falou assim, ó, vamos abrir alguma coisa. Mas abrir o quê? A gente abriu uma lojinha de açaí. Então eu tinha uma banca de açaí. Para quem mora lá na parte alta, já deve ter me visto lá. Do lado do Mercadinho 2000 tem um negocinho de açaí ali. Aquilo ali fui eu que abri e eu trabalhava lá. Eu chegava lá às 7 horas da manhã e ia embora só na hora que fechava o mercado lá pelas 9, 10 horas da noite, que era o horário que eu tinha, tá? E o que eu fazia? Eu falei para minha esposa, a gente não pode ficar assim, eu não quero vender açaí pro resto da minha vida. Não sei qual é, nada contra, tá, pessoal? Quem trabalha com isso, mas eu falei que eu não queria aquilo para minha vida. Então, eu coloquei como meta que em 2017 eu tinha que passar em algum concurso. E foi quando apareceu as primeiras publicações de que o concurso da Polícia Civil ia abrir. E eu peguei aquilo ali para mim e falei, eu vou passar no concurso da polícia. Não me interessa o que eu vou fazer, eu vou passar nesse concurso. E aí eu comecei a estudar. Só comecei a estudar por conta própria, sem nenhuma orientação nem nada. E assim, é muito difícil, galera. Para você, não sei se aqui alguém já fez isso, mas é muito difícil você estudar por conta própria. Você vai sem orientação, estuda de qualquer jeito. Né? E eu já conheci o Fita, conheci o Eduardo. O Eduardo ele foi aluno junto comigo na UFMS, na turma de Sistemas de Informação. Já conhecia, sabia da fama dele lá em muitas aprovações. Né? Na época ele já era a lenda que ele é hoje, né? Então assim, eu já sabia do Fita e aí eu conversei com ele. Falei, pô Eduardo, eu quero estudar e tudo mais. Ele falou, não, a gente vai abrir uma turma começando em novembro, se eu não me engano. Foi novembro, dezembro, intensivão de Polícia Civil.
Inclusive a gente teve aula no Natal, teve aula no Ano Novo, foi bem puxado. E aí no ano seguinte, 2017, abriu uma turma para delegado, se eu não me engano, que foi quando saiu o edital. E eu comecei a estudar pesado mesmo, pessoal. E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim que para vocês não cometerem os mesmos erros das outras pessoas que conseguiram sucesso, né? Hoje eu me considero bem-sucedido, ainda não atingi o meu objetivo, mas eu atingi alguns objetivos nesse meio do caminho. E qual foi o meu principal erro, pessoal? Eu coloco para vocês como meu principal erro eu não ter utilizado um cronograma de estudo desde o início, eu não estudar com orientação. Por quê? Quando você estuda com orientação, independente se você está cansado, se você está feliz, se você está triste, não importa, você vai olhar o seu cronograma e você vai estudar aquela disciplina, tá? No FITA, a gente coloca lá como o FDP, né? Foco, disciplina e persistência. Não é à toa, pessoal. Essas três características, vocês vão observar em qualquer pessoa bem-sucedida. A pessoa tem foco, ela é uma pessoa disciplinada e ela persistiu para chegar onde ela está hoje, tá? Então, o recado que eu quero dar para vocês hoje é que em 2016 eu estava lá numa banquinha de açaí, vendendo açaí até 10 horas da noite, ganhando R$500 por mês. Hoje eu sou oficial da Marinha, graças ao FITA, graças a toda essa estrutura que foi fornecida para que eu estudasse. E eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Vou atingir o objetivo ainda, que é passar no concurso federal nível superior. Mas vocês também podem chegar lá, beleza? Então esse é o recado que eu queria dar para vocês. Não desistam, continuem estudando, não saiam da fila, pessoal. Sair da fila, você vai voltar para o final dela, tá? Continue nessa batida. Tamo junto. Bom final de semana.